Então, meu nome é Wilson Bezerra, eu sou morador da Rocinha há quase 10 anos já e trabalho na área de saúde. Sou agente comunitário de saúde. A gente tem uma estimativa, o governo fala em 95 mil moradores, mas existem alguns estudos e algumas pessoas especulam em torno de 150 a 200 mil moradores. Esse trabalho está sendo muito importante, que é para a gente estar documentando a realidade da Rocinha e estar refletindo, a partir do que a gente está vendo e discutindo, a real necessidade de se pensar uma política séria habitacional. Então a gente quer registrar a injustiça que está sendo feita em relação às favelas e especial Laboriô e também, por outro lado, mostrar a necessidade real de várias áreas da Rocinha que estão, de fato, em situação de risco iminente e que possa haver grandes tragédias habitacionais. Você tem mais para cá Macega, também que tem muitas moradias em situação de risco, barracos de madeira inclusive. Você tem casas em situação de muita precariedade. O governo sabe que existe essas áreas de risco. O governo visita essas áreas, mas até agora não existe nenhuma política séria para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Não só de moradia, mas pessoas que têm em situação de extrema pobreza. Na Rocinha hoje, nessas áreas, de maior parte, acho que mais de 80% das pessoas que vivem nessas áreas são pessoas em situação de extrema pobreza. Muitas delas não têm nenhuma renda mensal. É uma área de piores números de índice de desenvolvimento humano e índice de desenvolvimento educacional. Ou seja, existe um número, uma necessidade extrema de se investir em políticas públicas nessa área para diminuir a situação de vulnerabilidade social. Mas nós temos aqui dentro da Rocinha 2 escolas para atender toda a população da Rocinha. Impossível. A rede de água e esgoto está junto com a rede de água, de água pública, né? Da SEDAI, água para beber. E você tem esse encontro, a contaminação, e você tem vários problemas de saúde, como meningite. A Rocinha hoje ela tem uma estimativa de 50 casos de tuberculose, casos novos por mês. Isso dá uma média de 500 casos novos a cada ano. Para vocês terem uma ideia, no estado do Rio de Janeiro, esse mesmo número na população de 100 mil, são 37 casos de tuberculose a cada 100 mil. A Rocinha são 500 casos em 100 mil. Ou seja, mais de 10 vezes o número de casos novos de todo o estado do Rio de Janeiro. Porque as condições de vida de habitação são muito, muito precárias. As pessoas não têm nenhuma ventilação nas casas, as casas são muito fechadas, escuras. Então a doença como a tuberculose, ela se favorece dessas condições de vida para se proliferar. Muitas pessoas dizem, a Rocinha, como todas as favelas, tem muita tuberculose, precisamos acabar com a favela para acabar com a tuberculose. Isso é uma política, isso é muito equivocado. Aquela passarela com a assinatura do Niemeyer, particularmente eu fiquei feliz porque é um arquiteto importante, eu acho que pode ser uma das últimas obras que ele assina, e dentro de uma favela, da maior favela da América Latina, como arquiteto e profissional tem um peso muito forte, ele quer deixar uma mensagem muito forte para a sociedade, para a elite brasileira, mas, por outro lado, foi uma construção que custou muito caro para a favela. A sua obra custou em torno de 15 milhões de reais. Talvez com esses 15 milhões de reais poderia se fazer mais 3 passarelas ao longo da Rocinha, ou talvez criar alguns espaços dentro da favela de praças, por exemplo, né? Praças onde as crianças poderiam sair das suas moradias e poder brincar e fazer atividades esportivas, idosos também, fazer ginástica e coisas assim. E aí colocaria nas áreas mais críticas de doenças como a tuberculose. A política de remoção que o governo vinha implementando
tinha alguma relação em relação ao que havia acontecendo na favela. E a gente percebeu que a questão da remoção não era uma questão só local do Laboriú após as tragédias. Era uma questão onde várias outras favelas do Rio, em situações parecidas com a do Laboriú, áreas nobres, de interesse de especulação imobiliária, e que o governo quer, de alguma forma, utilizar essas áreas para projetos futuros, que não em parceria com a comunidade. Isso é muito importante frisar isso. E a gente percebeu que estava havendo um verdadeiro massacre e injustiça com os moradores locais, porque não havia critérios técnicos para fazer as remoções, para fazer a política que eles estavam implementando de remoção no Laboriú. Infelizmente, muitas pessoas de poder aquisitivo grande se aproveitam dessas regiões pobres para investir em especulação imobiliária. Então, em geral, são pessoas que não são moradores da favela da Rocinha, que cria um grande conjunto de moradia para ganhar em cima das pessoas pobres que não têm moradia. Então, é um exemplo de especulação imobiliária, infelizmente. Acho que morador de qualquer lugar, você cria laços muito fortes com o lugar onde você vive. A favela é como uma grande família. Então, quando você tem festas e atividades, as pessoas se encontram. Então, a gente cria laços familiares, a gente cria laços de habitação, culturais. A gente tem, fim de semana, grupos que vão jogar futebol na quadra. As crianças brincam, soltam pipa. Então, existe um vínculo afetivo, um vínculo cultural muito grande com a região onde vivemos. Até mesmo porque, em geral, as pessoas trabalham nessa região. E o Laboriú é um lugar fantástico, fascinante, um lugar que é difícil trocar por outro, porque você se apaixona por ele, porque você tem uma qualidade de vida muito boa, muito grande. Você tem não só poucos instrumentos públicos, como escola, creche, serviços, mas você tem esse encontro da natureza que é maravilhoso. Esse visual que, ao você sair do trabalho muito cansado, ou muitas das vezes magoado, com muitos problemas, você sobe na sua laje e admira essa beleza que Deus deu e fica confortado, você fica maravilhado e esquece muitas das vezes os problemas que a gente vive no dia a dia, na realidade.